Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito, né, gente? E o nosso preceito de maio aí tá incrível, porque o título dele é o quê? Entregar tudo a Deus. E aí, como que foi viver ontem? Entregando aí tudo a Deus. Ai, Cris, eu não consigo não, porque eu ainda não tô nesse patamar. Mas aí, gente, conforme você for entregando aí, né, as coisas aos poucos, confiando, trabalhando a sua fé aqui, né, que nem eu falo dos preceitos, ouvir todos os dias, praticar, internalizar isso, você vai conseguindo chegar neste patamar de entregar toda a sua vida a Deus, todo o seu dia a Deus. Então, é aquilo que eu falo, através da repetição, nós chegamos à perfeição. Através da repetição, através desses ensinamentos, nós conseguimos aí aflorar, vamos dizer assim, a nossa verdadeira fé de que tudo na nossa vida funciona na mais perfeita ordem divina. Tudo na nossa vida prospera, dá lucro e ajuda as pessoas. Tudo na nossa vida é fartura, tudo na nossa vida é prosperidade, é abundância, é alegria plena. Então, mas, como eu falo, gente, tem que trabalhar no sentido esforçar, sim. No começo vai ser um esforço, porque é a mesma coisa uma pessoa que vai plantar num solo aí que tá todo cheio de mato, cheio de erva daninha, cheio daqueles matinhos que não dá nada, né? E começa a capinar para tirar aquelas coisas. É a mesma coisa. É de pouquinho. Lembra do grãozinho de areia? Você vê um grãozinho, aí daqui a pouco você vê outro, daqui a pouco tá uma montanha de areia de tudo que você plantou aí no solo da sua mente. Entende? É aos poucos você vai começar a internalizar todos esses conhecimentos, né? Então aquilo que eu falei para você, até vou falar aqui agora para vocês, vou deixar o link aqui para vocês conhecerem aquela coletânea do Neville. Conheça, são 7 obras aí, né? A expansão da consciência, são 7 obras de Neville maravilhosas, que realmente ajuda a gente a enxergar melhor tudo que acontece na nossa vida, ajuda a gente a internalizar ainda mais esses conhecimentos de uma forma leve, tá bom? E tem palestras lá inéditas que você pode colocar para ouvir. Você não precisa estar prestando atenção, porque às vezes o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso subconsciente, ele internaliza mais quando a gente ouve em segundo plano. Entende o que eu quero dizer? Então às vezes você tá lavando uma loucinha, tá arrumando a casa, põe um foninho de ouvido e vai fazer o que precisa fazer. Tá bom, gente? Então vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem, tá bom? É muito legal essa coletânea. Vamos lá pro nosso preceito do dia 2 de maio. A severidade acompanhada de amor profundo denota uma alma evoluída. Ame o próximo como a ti mesmo. Significa acreditar que a nossa imagem verdadeira é de Filho de Deus, perfeito. E do mesmo modo, acreditar que o nosso próximo também é Filho de Deus, perfeito, e reverenciá-lo. Indulgência sem respeito não é amor verdadeiro. Pode ser ou uma espécie de amor carnal ou projeção da autocompaixão. Somente quem teme o sofrimento se compadece com o sofrimento alheio. Por esta razão, compaixão pode ser definida como projeção da nossa própria imperfeição. Uma das características de quem possui alma evoluída é a severidade acompanhada de profundo amor. Quem sente profundo amor sabe que a imagem verdadeira do outro é perfeita, por isso é severo, sem ser excessivamente indulgente. Agora, olha só como casou muito bem aqui. Eu não lembro se vocês viram o vídeo que eu comentei do meu tio, lembra que ele falou, né? Cristiano é muito ruim. Lembra que eu comentei com vocês aqui? Olha o que ele tá falando aqui, gente. Que não é porque
eu não é que eu não maltratava ele, mas eu era rígida no sentido de que tinha que fazer aquilo. Tinha que fazer aquilo, tinha que tomar banho, tinha que comer. Vocês entendem? Olha o que ele tá falando aqui, né? Então, quando você tem autocompaixão e você não se vê como filho de Deus, você também tá se colocando naquela posição. Então, por isso que às vezes você tem aí essa pena, dó, né? Então você tá se colocando. Lembra que eu falei também, né, que às vezes eu sentia aquela coisa com o idoso, né, não me sentia bem. Lembra que eu dei até o exemplo da Valentina? A mesma coisa, inconscientemente você tá se vendo naquela situação. Então você projeta aquela imagem de uma imagem não verdadeira, uma imagem falsa. E aí você começa a se sentir mal com aquilo, porque já está dentro de você. Olha que interessante isso, é inconsciente. Então quando você sente alguma coisa aí, é inconsciente. É isso que ele tá falando aqui, ó. Ame o próximo como a ti mesmo. Significa amar o próximo como a ti mesmo, é acreditar que a pessoa é filho de Deus também. Lembra que eu falei da oração que eu tô fazendo aqui, né? Minha filha é filha de Deus, é uma boa filha. Meu marido é filho de Deus, é um bom marido. Meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus. É a mesma coisa daquela prática que eu falo pra vocês. Meus olhos são os olhos de Deus. E os olhos de Deus só veem o amor, a bondade, a fartura, a harmonia, a beleza em todas as coisas, fatos e pessoas. Meus olhos são os olhos de Deus e veem somente a imagem verdadeira, Deus, amor, alegria em todas as coisas, fatos e pessoas. Então é assim, gente, que a gente precisa estar vivendo aí, realmente se ver como filho de Deus, acreditar em tudo aí que você está plantando. Nas sementinhas, acreditar na lei. Acreditar o quê? Em Deus. Que nós somos filhos de Deus. Quando você acredita que você é filho de Deus, você também vai passar a acreditar que o outro é filho de Deus. Você também vai acreditar que o outro tem capacidade infinita. Você também vai começar a acreditar que o outro também pode acreditar e pode confiar. Olha que diferença, é leve, é gostoso, é saudável, é harmonioso quando você pensa assim, tá? Então, o que mais que ele fala aqui, ó? Quando indulgência sem respeito não é amor verdadeiro, pode ser ou uma espécie de amor carnal ou projeção de autocompaixão. Olha só, então você projeta ali no outro tudo que você está sentindo, tudo que você acredita que é ou que não é. Então você projeta na outra pessoa ali, né? O que você tá, o seu sofrimento. Aqui, ó. Por esta razão, compaixão pode ser definida como projeção da sua própria imperfeição. Então, onde você está vendo imperfeição na sua vida, que você está vendo na vida do outro? Né? Então, uma coisa pra gente pensar aí, né? Uma das características de quem possui alma evoluída é a severidade acompanhada de amor profundo. Então, como eu falei do meu tio aqui, que ele falou, essa daí é ruim, né? Mas por quê? Porque eu era firme, eu falava firme com ele, entendeu? E ele achava que eu era ruim, mas é porque tinha que fazer as coisas e aí, às vezes ele não queria fazer, tá? E às vezes quando a gente tá falando com um filho, também... Quando a gente está falando com alguém que precisa ali da nossa orientação, eu tenho essa coisa, né? A pessoa até fala, a Cris é muito grossa, mas não é que eu sou grossa. Às vezes eu falo com muita ênfase aquilo que você precisa fazer e dá a impressão de que eu tô exigindo, de que eu tô impondo uma situação. Mas é que eu quero, gente, que aquilo dê certo pra pessoa. Quando eu dava aula de micropigmentação, as meninas até falavam, né? E eu tive uma experiência maravilhosa, porque eu nunca imaginei que eu ia dar aula, mas acabei dando aula de micropigmentação também. E teve um depoimento de uma menina que ela falou assim, nossa, se não fosse você, eu teria desistido no primeiro dia de aula.
Olha só, que gostoso você ouvir isso quando você faz diferença na vida da pessoa, né? Eu era tido lá como uma professora brava, exigente, né? Mas eu sempre carreguei isso comigo, que eu queria que ela desse certo. Que ela não se exigisse tanto, sabe? Então nossa, esse depoimento para mim foi tão gratificante, porque é exatamente isso. Eu quero que vocês deem certo, eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês manifestem uma vida verdadeira. Eu quero que vocês manifestem aí a ordem divina na vida de vocês. Eu quero que vocês manifestem a prosperidade, a alegria, o amor, a beleza de Deus na vida de vocês. Tá? Então por isso que às vezes eu até falo realmente assim, né, com muita ênfase, porque eu realmente acredito e eu realmente quero que vocês vivam isso. Vivam isso. Porque eu muitas vezes deixei de acreditar em mim. Deixei de ter fé no meu sonho. Deixei de ter fé na vida abundante que eu gostaria de ter sempre. Lembra do livro lá, Pense e Enriqueça? O desejo ardente e a fé. É isso que faz tudo se manifestar na sua vida. Só isso, nada mais. E como que você desenvolve isso? Estudando, internalizando essa lei, internalizando Deus dentro de você, internalizando a confiança. Tá, gente? Vamos ler mais uma vez aqui esse preceito do dia 2 de maio. A severidade acompanhada de amor profundo denota uma alma evoluída. Ame o próximo como a ti mesmo. Significa acreditar que a nossa imagem verdadeira é de filho de Deus, perfeito. E do mesmo modo, acreditar que o nosso próximo também é filho de Deus, perfeito, e reverenciá-lo. Indulgência sem respeito não é amor verdadeiro. Pode ser ou uma espécie de amor carnal ou projeção de autocompaixão. Somente quem teme o sofrimento se compadece com o sofrimento alheio. Por esta razão, compaixão pode ser definida como projeção da nossa própria imperfeição. Uma das características de quem possui alma evoluída é a severidade acompanhada de profundo amor. Quem sente profundo amor sabe que a imagem verdadeira do outro é perfeita, por isso é severo, sem ser excessivamente indulgente. Que lindo, né, gente? Leve isso para você hoje, o que você está projetando aí na vida do outro, no próximo, que você não está enxergando e de repente tá lá na vida do outro e você enxerga melhor na vida do outro. Isso está dentro de você. Tá bom? Potências infinitas. Vou falar mais uma vez aqui da coletânea de Neville. São 7 obras maravilhosas que tem lá para você conhecer, palestras que você, audiobook que você pode ouvir em qualquer lugar aí, narrado profissionalmente para que você tenha um melhor entendimento. E o livro, quando você tem um livro físico e quando você tem a narração do livro, gente, você consegue internalizar muito mais. E ele faz uma leitura, uma interpretação bíblica e que é muito diferente, não é convencional e quebra muitas crenças na sua vida. E a partir daí você começa a manifestar todos os seus desejos e enxergar a verdadeira potência infinita que você é. Tá bom, meus amores? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na vida de todas as potências infinitas do mundo. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Até amanhã com o preceito do dia 3 de maio. Até lá!